Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma aulinha de física e nós vamos hoje analisar a hidrostática ou a estática dos fluidos. Vamos começar vendo algumas imagens. Como vocês viram na imagem, nós temos um mergulhador e uma embarcação. Então na aula de hoje nós vamos poder avaliar por que esse navio ou essa embarcação não afunda e por que esse mergulhador deve ter algumas precauções devido àquela famosa pressão hidrostática. Então nós vamos começar com algumas definições para que depois a gente possa analisar as leis que vão apoiar o nosso estudo na hidrostática. Vamos começar com esse visual. Então olha aí, a densidade absoluta de um corpo nós vamos representar pela letrinha μ, e nós vamos imaginar então um corpo de massa m, volume v, onde a relação entre essa massa e este volume nos dá a densidade absoluta. No sistema internacional nós já sabemos que a massa é medida em quilogramas e o volume é medido em metros cúbicos. Daí então a unidade de densidade seria quilograma por metro cúbico. No sisteminha CGS a massa é medida em grama e o nosso volume é medido em centímetros cúbicos. Daí então nós temos que a unidade da densidade é grama por centímetro cúbico. É importante lembrar a relação entre essas duas unidades, esses dois sistemas. 1 quilograma, nós sabemos, tem 1000 gramas, ou seja, 10 elevado à terceira grama. E 1 metro cúbico tem 10 elevado à sexta centímetros cúbicos, ou seja, 1 milhão de centímetros cúbicos. Fazendo a relação entre as potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes, e aí nós temos então a relação de 1 grama por centímetro cúbico igual a 10 elevado à terceira quilogramas por metros cúbicos. Tudo bem? Agora, nem sempre a densidade do material, ou seja, a densidade absoluta ou massa específica do material, corresponde à mesma densidade do corpo. Então nós vamos analisar isso aí. Veja na tela. Imagine uma esfera que seja oca e nós vamos então determinar a massa específica do material que constitui essa esfera. A densidade do material então seria a massa desse corpo dividido então aí pelo volume do material que constitui esse corpo. É importante lembrar então que sendo essa esfera oca, o volume do corpo seria o volume total da esfera. Só que para o material nós devemos excluir ou eliminar ou subtrair o volume da parte oca. Daí então a densidade do material seria a massa do corpo dividido pela diferença entre os volumes do corpo e o volume da parte oca. Então nós vamos retomar aí uma outra definição importante, que é a definição de pressão. O que vem a ser pressão? Pressionar quer dizer aplicar uma força, empurrar. Então nós vamos visualizar isso aí na tela. Pressão é uma força aplicada por uma área. Força sobre área, então, determina a pressão. Você tem duas figurinhas aí que dá para a gente diferenciar essa pressão. Olha lá. Na primeira figura nós temos uma caixa apoiada sobre um plano horizontal. Na figura de número 2, ou na segunda figura, a mesma caixa colocada em outra posição, ou seja, nas duas figuras nós temos áreas de contatos diferentes. Para calcular a pressão, nós vamos observar que na primeira figura, a área é a área de contato entre as duas superfícies. Essa área a gente vai chamar de A1. Na figura 2, a área de contato entre as superfícies a gente chama de A2. Fazendo a relação entre força sobre área, a força que essa caixa exerce é o seu próprio peso, equivalente ao seu próprio peso. Peso sobre área nos dá então a pressão. Se você observa então a relação entre pressão e área, são inversamente proporcionais essas duas grandezas. Consequentemente, quanto maior a área, menor a pressão. Então na primeira situação, na primeira figura, maior área de contato, menor pressão. P1 menor que P2. Muito bem, visto então essa definição, a gente deve pensar, bom, se pressão é força sobre área, como é que ficaria a unidade disso aí? Então nós vamos voltar e vamos visualizar essa unidade. Sistema internacional, força dada em Newton, área dada em metro quadrado, Newton por metro quadrado então seria a unidade de pressão. Nós vamos chamar essa unidade de Pascal em homenagem ao criador da lei. Uma relação importante é entre a unidade Pascal do sistema internacional e uma unidade que a gente utiliza na prática que é chamada de atmosfera. Então olha aí, uma atmosfera tem aproximadamente 1,01 10 elevado à quinta Pascal. Então, como nós vimos a definição de pressão, nós vamos agora levar todas essas definições, pressão e densidade, para os líquidos. Vamos analisar a pressão hidrostática. O que vem a ser a pressão hidrostática? A pressão exercida por uma coluna líquida. Vamos analisar essa pressão. Olha aí no visual.
Pressão exercida por uma coluna líquida em equilíbrio. Nós temos um recipiente contendo um certo líquido e a força que esse líquido exerce sobre a área, né, de base desse recipiente é o seu próprio peso. É uma força de intensidade igual ao seu peso. Nós temos aí uma altura de coluna H. A pressão hidrostática, então, seria a relação entre o peso e a área. Peso dividido por área, então, força sobre área, nos dá a pressão exercida por essa coluna líquida. Visto, então, já algum tempo atrás na aulinha de leis de Newton, peso é igual a massa vezes a gravidade, nós temos, então, que a pressão hidrostática é mg, massa vezes a gravidade, dividido por A, que é a área da base do recipiente. Lembrando da definição de densidade, massa sobre volume, isolando a massa, nós temos que a densidade multiplicada pelo volume pode substituir essa massa aí. Então a equaçãozinha ficaria assim, olha lá. Pressão hidrostática é densidade vezes volume, multiplicado pela gravidade sobre a área. E o volume de um cilindro, que é o que está representado aí na figura, olha lá, essa coluna líquida nos lembra um cilindro, não é isso? Como é que você calcula esse volume? A área da base multiplicado pela altura. Então, nós vamos trocar o volume por A vezes H. No lugar do Vzinho, então, A vezes H, A em cima, A embaixo, nós podemos, então, simplificar esse Azinho. E sobrou, então, que a pressão hidrostática é μ, densidade, multiplicada pela altura da coluna Hzinho, multiplicada, então, pela gravidade. Então, a pressão hidrostática, ela depende exclusivamente da densidade, da altura e da altura da coluna líquida e da gravidade. Muito bem. Definida a pressão hidrostática, a gente pode agora então falar da lei de Stevin, que é a primeira lei da hidrostática. Vamos lá no visual dessa lei. Nós temos aí outro recipiente contendo um líquido e nós separamos aí 3 pontos dentro desse líquido. Na verdade, 2 estão internos e 1 na superfície, como você pode observar na figura. Esse ponto 1 tem sobre ele atuando somente a atmosfera, portanto a pressão no ponto 1 é a própria pressão atmosférica. No ponto 2, além da atmosfera, sobre ele está a coluna de líquido, que nós representamos por H1. No ponto 3, além da atmosférica, nós temos toda essa coluna, H1 mais H2. Então veja lá, a pressão no ponto 2 seria P atmosférica mais a pressão da coluna H1, que seria a densidade vezes a gravidade vezes H1. E no ponto 3, pressão atmosférica mais densidade vezes a gravidade e a coluna somadas, aí H1 mais H2. Né? Se quisermos calcular a diferença de pressão entre 2 pontos, é só fazer, então, por exemplo, P3 menos P2, que é o que nós vamos ter de benefício nessa lei. Olha lá, P3 menos P2 seria, então, P atmosférica do P3 menos P atmosférica do P2, vai cancelar. μgH1, ou seja, a densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna 1, aparece nos 2 termos, nas 2 equações. Portanto, uma menos a outra também desaparece. O que vai sobrar, então, é só μgH2. Então, a diferença de pressão entre os pontos 3 e 2 seria μ vezes g vezes H2. Tá certo? Então, vamos observar que a diferença de pressão entre 2 pontos depende exclusivamente da densidade do líquido, da gravidade e da altura da coluna líquida entre os 2 pontos. Então, pela lei de Stevin, nós podemos, então, calcular aí a diferença de pressão entre 2 pontos. A segunda lei na qual está apoiada a hidrostática foi elaborada por Pascal. Então, nós vamos analisar essa segunda lei e ver como é que ela fica. A lei de Pascal, então, trata da transmissão total de qualquer variação de pressão que um líquido venha a sofrer. Vamos observar, então, essa primeira figura, onde nós temos aí um certo recipiente, dentro do recipiente um líquido, e nós escolhemos 2 pontos, os pontos 1 e 2, o ponto 1 logo abaixo do êmbolo e o ponto 2 a uma profundidade H, logo abaixo do ponto 1. A diferença de pressão entre esses 2 pontos pode ser calculada pela lei de Stevin, P2 menos P1 igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Eu vou passar o P1 para o outro lado e nós temos então que P2 igual a P1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Já no segundo caso, ou seja, na segunda figura, nós colocamos sobre o êmbolo uma massa M. Essa massa, obviamente, então aumenta a força sobre o ponto 1, consequentemente aumentando a pressão. Então, a nova pressão no ponto 1 passou a ser P'1 igual a P1 mais ΔP. Esse ΔP, então, é a variação de pressão provocada pela massa M colocada sobre o êmbolo. A diferença de pressão agora entre os 2 pontos, vou chamar de P'2 menos P'1, é dado novamente pela densidade vezes a gravidade
vezes a altura h. Vou passar o P'1 para o segundo membro, nós temos que P'2 igual a P'1, que é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Quem é o nosso P'2 então? Substituindo o P'1 por P1 mais ΔP, que nós temos lá em cima, nós temos que o P'2 então seria P1 mais ΔP mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Se trocarmos essa densidade vezes gravidade vezes altura mais P1 por P2 que nós vimos na equação da figura 1, nós temos então que P'2 é igual a P2 mais ΔP, observando então que sobre o ponto P2 o acréscimo de pressão foi o mesmo que ocorreu sobre o ponto P1. Tudo bem, pessoal? Então, vista a lei de Pascal, nós vamos para a terceira e última lei, que é a lei de Arquimedes. Vamos dar uma olhadinha então na tela. Olha lá, a lei de Arquimedes consiste então num corpo que foi mergulhado dentro de um líquido. Quando esse corpo então está em equilíbrio dentro deste líquido, nós temos em todos os pontos desse corpo a ação de forças devido à pressão exercida pelo próprio líquido. Perceba que quanto mais profundo, maior a pressão, consequentemente maior a força, se você considerar que a área é a mesma. Então, vai descendo ali, a força vai aumentando. Essas setinhas laterais são as forças laterais. Mas uma observação importante é que na superfície de cima desse corpo, que tem um formato cúbico, né, nós temos a força F1. Já na superfície de baixo, nós temos a força F2. Como lá embaixo, profundidade maior, pressão maior, mesma área, maior força lá embaixo. Tá certo? Bom, para fazer a diferença entre as forças, né, aplicadas na superfície, nós podemos, por exemplo, pensar que na lateral essas forças se anulam, uma vez que numa mesma profundidade, mesma área, mesma pressão. Então só nos resta diferenciar as forças F2 e F1. F2 menos F1 nós vamos chamar de E, que é o chamado de empuxo, é a força que esse líquido exerce sobre esse corpo. Ou seja, força resultante do líquido sobre o corpo é o empuxo. Como é que nós definimos esse empuxo? Olha lá, F2 menos F1 seria a relação entre a pressão P2 vezes A, que substitui o F2, menos a pressão P1 vezes A, que substitui o F1. Vou colocar então essa área em evidência, nós temos F2 menos F1 igual P2 menos P1 vezes A. Muito bem, esse P2 menos P1 você já sabe calcular pela lei de Stevin. P2 menos P1 é densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Onde então nós temos F2 menos F1 igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura vezes a área. E quem é A vezes H? A área da base vezes a altura é o volume. Daí então nós temos que o empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume. Eu coloquei aí esse VI para dizer que é o volume imerso, porque nem sempre o corpo deve estar totalmente imerso nesse líquido. Muito bem, pessoal. Essa lei de Arquimedes, então, nos permite concluir e entender por que aquela embarcação que nós vimos no início da aula não afunda, né? É porque tem lá um empuxo empurrando ela para cima. E aquela pressão que está sendo exercida pela água sobre o mergulhador, você também já pode calcular aí pela pressão hidrostática que nós vimos. Tá legal? Então, por hoje, era isso aí que a gente tinha para ver. Até uma próxima.